No dia 4 de novembro de 1766, a princesa Sofia Madalena da Dinamarca se casou com o príncipe herdeiro da Suécia em uma cerimônia pomposa para unir as duas coroas escandinavas. Sofia é descrita na época como vestindo um precioso vestido feito de pano de prata, cuja cauda foi carregada por duas damas da corte sueca. A princesa Sofia trazia consigo o maior dote de uma princesa estrangeira desde 1680, e o vestido dela definitivamente foi pensado para causar. Tudo nesse vestido é uma rede de microposicionamentos políticos, econômicos e sociais, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a dinâmica mega complexa da moda no século XVIII. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e você está no canal da Modista do Desterro. Lidar com moda histórica nunca é uma coisa exatamente simples. Mesmo nos dias de hoje, a roupa que a gente coloca no nosso corpo ou até a maneira como nós decoramos as nossas casas são influenciadas por uma série de fatores externos que vão muito além do nosso gosto pessoal. Toda roupa existe num contexto específico, da época onde ela é vestida, do local onde ela é vestida e até dos significados que ela tem para as pessoas naquele momento. Isso vale pra gente em 2021, mas isso vale também para outras épocas. A diferença é que quanto mais distante da gente no século XXI, mais complicadas ficam essas relações e mais difícil fica para a gente entender os significados e as funções da roupa, porque são coisas que não pertencem à nossa cultura, não pertencem ao nosso tempo. Olhar para o passado é uma coisa que nos coloca de frente com ideias bem diferentes das atuais, com relação a coisas como gênero, beleza, classes sociais e até liberdade. E isso pode ser um ótimo exercício para a gente perceber como esses conceitos foram e são construídos ao longo do tempo. E claro, se os conceitos foram construídos no passado, significa que aqui no presente, onde a gente está, é perfeitamente possível transformar ou até desconstruir completamente esses conceitos. Apesar de Sofia Madalena ser uma princesa dinamarquesa casando com o herdeiro do trono da Suécia, o vestido que ela usou é francês até os ossos. E isso não é exatamente estranho se a gente for pensar no papel que a França tinha nesse momento na Europa do século XVIII. O que Sofia Madalena vestiu foi um grand habit ou robe de cour, um tipo de traje de corte criado e imposto por Luís XIV ainda no século XVII. Um cara que soube como ninguém usar a moda como ferramenta de controle político e econômico. Tudo nesse traje era ditado por decreto real, desde a silhueta até os materiais e cores permitidas para cada membro da corte, dependendo do título de nobreza que a pessoa tivesse. O robe de cour era feito exclusivamente em seda e rendas, e era um dos estilos de traje que a França exportava para a Europa inteira como sinônimo do luxo da aristocracia francesa. E quando eu digo exportar, é literalmente, porque nobres de diversas partes da Europa mandavam fazer as suas roupas com alfaiates franceses, especialmente em Paris, ou com alfaiates nos seus reinos, mas com tecidos e outros materiais vindos da França. Principalmente porque esse consumo de mercadorias de luxo fazia parte da ideia que existia na época de diferenciar a nobreza do restante da população a partir dos elementos da moda. E como todo mundo queria imitar os franceses para pagar de descoladinho, a França só saía ganhando nesse rolê. Numa época em que a imprensa de moda ainda estava engatinhando, a França fabricava bonecas com miniaturas perfeitas das roupas usadas em Versalhes. Essas bonecas circulavam pela Europa toda, disseminando a moda e a influência francesa, mesmo entre os países que não eram aliados tradicionais da França. O tecido do vestido de Sofia Madalena é muito provavelmente francês, embora sua origem não tenha sido registrada com precisão pelo alfaiate. Mas ele tem exatamente 20 polegadas francesas de largura, 54 centímetros em medidas atuais, uma medida padronizada das fábricas francesas da época. O tecido é de seda prateada, com bordados em fios metálicos de prata representando elementos da natureza como flores e folhas. Pelas descrições dos textos da época, as decorações do vestido eram feitas literalmente de prata. E ele ainda tinha rendas prateadas em todo o decote,
e uma série de bordados e outros ornamentos pendurados pela saia. Bom, o que reforça a teoria de que eles eram literalmente feitos de prata é que em 1774 consta no inventário que está hoje no Museu de Câmara, na Suécia, que é quem tem a guarda desse vestido. Então consta lá que em 1774 foi dada uma ordem para que essas decorações fossem retiradas do vestido e fossem derretidas para a fabricação de joias para Sofia Madalena, que nessa época já era a rainha da Suécia. O corpete chama a atenção pelo formato e pela proporção da cintura em relação ao restante do vestido. Por fora ele parece apenas um corpete comum, mas por dentro ele é ainda mais estruturado do que os espartilhos da época, chamados de stays. E nesse link que está aqui em cima, você confere um vídeo especialmente sobre os espartilhos do século XVIII. Ele é feito de linho por dentro e tem várias barbatanas feitas de cartilagem de baleia. As barbatanas não aparecem pelo lado de fora, mas estão ali cumprindo uma função que era tão estética quanto simbólica. Corpetes restritivos como esse modelo que fazia parte do traje de corte eram uma parte importante de uma linguagem visual que procurava sempre separar quem era nobre e quem não era. Não só porque era uma peça que sim restringia os movimentos, mas também porque ela ajudava a criar uma determinada silhueta e uma postura consideradas elegantes para a época, e que também eram consideradas típicas de um nobre, e que, entre outras coisas, demonstravam, por exemplo, que essa pessoa não precisava executar trabalhos braçais. A tal da postura elegante também estava ligada à ideia de que seria possível diferenciar as pessoas de qualidade, para usar uma expressão da época que identificava os nobres, que seria possível diferenciar essas pessoas de qualidade das outras, das pessoas comuns, simplesmente olhando para elas. Trajes de corte tradicionalmente tinham caudas, e quanto mais longa a cauda, mais alta a posição da mulher. O vestido de Sofia Madalena não tem uma cauda particularmente longa, ela só tem 3 metrinhos. E o fato de ela ter damas de companhia para carregar a cauda tem mais a ver com uma demonstração de poder e de status do que qualquer outra coisa. Mas eu sei, lá no fundo, que vocês estão aqui porque vocês querem saber é sobre essa saia imensa. E, na real, tudo que eu fiz até agora nesse vídeo pode ou não ter sido só uma desculpa para falar sobre a saia, mas enfim, antes de a gente passar para a parte principal do vídeo, que é o detalhamento da saia, eu tenho um recadinho importante para vocês. Tudo que vocês veem nesse canal é produzido por mim, desde a pesquisa até a edição. Tudo feito com muito carinho e principalmente muita responsabilidade, para garantir que as informações que vocês veem aqui sejam informações corretas e obtidas à base de muita pesquisa e muita leitura de materiais históricos, inclusive originais da época. Então, se você está curtindo o conteúdo, tal me dá uma mãozinha por aqui? Curtir os vídeos, comentar, compartilhar, são coisas que ajudam muito no crescimento aqui do canal e sinalizam para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas também. Além disso, uma segunda maneira que existe de você contribuir com o crescimento do canal é você se transformar num apoiador, num modíster oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link do nosso Apoia-se. E com valores a partir de R$5 mensais, você já ajuda na manutenção do canal e contribui para financiar os próximos projetos e os próximos vídeos que serão lançados por aqui. Essa saia tem mais ou menos 3,80 metros de largura no total. E ela era usada sobre um tipo de armação chamada panier. O panier original tinha pouco mais de 3 metros de largura e era uma estrutura parecida com essa da foto, que também é sueca, mas de um outro traje de um outro museu. Ele era provavelmente feito de madeira e não sobreviveu. E aí a gente se pergunta como é que alguém conseguia andar com isso. É sempre bom a gente pensar que o traje de corte era um traje extremamente formal, reservado só para ocasiões muito especiais e específicas. Esse vestido, por exemplo, a Sofia Madalena só usou ele na cerimônia de casamento para dançar uma vez com o marido e depois ela já foi conduzida até a câmara nupcial, foi despida pela sogra e pelas suas cunhadas e depois esse vestido foi guardado. Não existe registro dela usar esse vestido novamente, muitas vezes, inclusive, ele era colocado em exposição com frequência. Não era a brusinha de comprar pão na padaria da esquina. Era muito mais um traje que possivelmente se relacionava com a ideia de ocupar espaços como uma maneira de
demonstrar visualmente coisas como luxo, status e poder. Hoje em dia, nós usamos a expressão bom gosto para se referir a qualquer coisa que seja adequada para uma situação específica. Ser alguém de bom gosto é conhecer essas convenções e saber jogar com elas. E isso é uma coisa que rola num nível individual e é uma construção que só vem a partir da Revolução Francesa. No século XVIII, era o luxo e não o bom gosto que definia a pessoa. E o luxo não era visto como algo fútil, mas como uma característica que definia a nobreza. Luxo era muito mais sobre demonstrar seu status e seu pertencimento ao grupo da nobreza do que necessariamente sobre você se sentir bem ou se expressar livremente em termos de estilo. As silhuetas extremas que a gente vê principalmente nos trajes femininos do século XVIII, como é o caso desse vestido da Sofia Madalena, se relacionam muito com a ideia de que este corpo nobre precisava ocupar no mundo um espaço que fosse proporcional à importância que ele tinha dentro da sociedade. No caso dos trajes femininos, a gente vê isso nas saias imensas dos trajes de corte e até nos penteados esculturais que Maria Antonieta tornaria famosos entre 1770 e 1780. Nos trajes masculinos, vemos isso numa série de ornamentações como babados de renda e bordados florais, que são totalmente diferentes das ideias dominantes de masculinidade aqui, da nossa época. Até o uso de salto alto pelos homens no século XVII e XVIII pode ser visto dessa forma, uma maneira de se colocar e de ser visto em público, e de se diferenciar totalmente daqueles que não eram nobres ou não pertenciam à família real. Mas essas noções que tinham dominado a moda e o consumo no século XVII e no XVIII estavam na mira da guilhotina em 1789, tanto quanto a própria monarquia francesa. E a partir de 1789, a gente vai ver uma série de transformações sociais e políticas que rolaram em consequência da Revolução Francesa, tendo um impacto muito grande no guarda-roupa das pessoas, nas concepções sobre moda e até em como as pessoas entendiam o seu corpo e aplicavam a noção de liberdade e individualidade às roupas. Mas isso vai ter que ficar para outro vídeo. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu estou deixando listadas aqui na descrição do vídeo todas as minhas referências organizadinhas para vocês. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e aproveitar esses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.